Queridos e amados irmãos, aceitem a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda-feira chegou, uma vez mais, e nós louvamos ao nosso bom Deus por essa preciosa oportunidade. Porque servir a Deus, irmãos, é algo precioso, é algo maravilhoso. Falar de Jesus, falar da palavra, falar do evangelho da salvação, debruçar sobre os temas da palavra de Deus, isso é algo que não tem preço no mundo que pague, porque é valoroso demais. Deus abençoe você que tem acompanhado sempre as nossas segundas-feiras aqui, e eu tenho uma boa notícia para os irmãos. A boa notícia é que segunda que vem, permitindo Deus, nós vamos iniciar uma nova série de estudos bíblicos aqui, a nossa série do mês de junho. E nós vamos dar início na segunda-feira que vem, permitindo a graça e a bondade do nosso Deus. E eu conto com você para estar participando conosco e recebendo conosco as bênçãos do Senhor. Mas hoje nós vamos reviver um episódio de uma série que nós fizemos aqui, a série sobre remir o tempo. E na mensagem de hoje nós falamos sobre uma definição de tempo. O que é o tempo? E nós vamos entender melhor a respeito desse conceito de forma bíblica e ver como Deus tem nos dado uma oportunidade magnífica que nós não podemos de forma alguma desperdiçar, mas remir, né, e aproveitar de todas as formas possíveis essa oportunidade no tempo, dessa vida do lado de cada túmulo que o Senhor nos dá para servir a Ele em espírito e em verdade, tá bom? Daqui a pouquinho essa mensagem da palavra de Deus aos nossos corações, mas eu já queria pedir você para compartilhar o nosso link. Compartilhe aí o nosso link no status do seu WhatsApp, na ferramenta de link no story do seu Instagram, e vamos alcançar mais vidas, mais almas, para a honra e glória do Senhor Jesus com a preciosa palavra de Deus. A direção geral é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, nos trabalhos técnicos, o nosso irmão Eliezer Cavagnoli, e com vocês, presbítero Gabriel Vitor, aqui na comunicação. Sem mais delongas, vamos cantar para Jesus, e depois desse lindo hino, vamos reviver essa mensagem. O que é o tempo? Abra o seu coração e deixe Deus falar contigo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até para falar e tempo de estar calado. E o tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Removo a intriga e o ódio, é o tempo do amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje dissestes, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti.
Aquele que muito é amado, mais provas recebe. O barro que muito é pisado, valor adquire. Se por algum tempo sozinho deixei-te, mas hoje com amor imenso eu te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Vai tudo bem, oh, oh, eu sou Jesus, vai tudo bem. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto base está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e o versículo 16. É um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Efésios 5, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Queridos, isso aqui é interessante porque nos mostra o grande valor que o tempo tem. Se é para remir, se é para resgatar, é porque o tempo pode ser perdido, como tem sido perdido. Todos nós perdemos uma grande quantidade de tempo, né? Embora alguns perdem mais tempo que os outros. E por que é importante refletir sobre o tempo? No Salmo 90, que é um salmo escrito por Moisés, no verso 12, ele diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, a pessoa só pode viver verdadeiramente com sabedoria a partir do momento em que ela começa a contar os seus dias. A partir do momento em que ela reconhece que ela tem uma finitude. Acredito que você que está me acompanhando agora vai concordar comigo que é uma grande falta de sabedoria quando alguém diz assim, olha, eu vou deixar para servir a Deus depois. Eu vou deixar para servir a Deus mais tarde, né? Primeiro eu vou aproveitar a minha vida. Ou quando alguém olha para um jovem cristão e diz assim, coitadinho, coitadinha, tá perdendo tempo na igreja, né? Quando uma pessoa diz isso, a falta de sabedoria, ou seja, a tolice do seu coração fica evidentemente exposta através das suas palavras. Porque nós só podemos ter sabedoria quando nós contamos os nossos dias, quando nós reconhecemos que nós temos uma finitude. É bom ter um relógio no braço, porque um relógio no braço é um chicote nas costas o tempo todo nos lembrando que nós teremos um fim. Nós somos pó e ao pó nós retornaremos. Então é grande sabedoria no que diz respeito à palavra de Deus, né? Nós contamos os nossos dias. É isso que nos faz alcançar um coração sábio, porque se você sabe que você tem um fim, se você tem plena consciência disso e vive com base nessa consciência, você vai aproveitar bem o seu tempo e cada oportunidade. Além disso, meus amados, uma avaliação sobre o tempo nos ajuda a separar na nossa vida as coisas que realmente importam das tralhas. Nós vivemos em uma época cheia de demandas. E se você não tiver cuidado, como eu ouvi certa vez, você sacrifica o importante no altar do urgente. Nós vivemos apressados.
Hoje nós somos orgulhosos de dizer que a nossa vida é uma vida corrida, que nós vivemos uma vida corrida, uma verdadeira correria como um hamster, né? Que está sempre ali com as suas patinhas correndo, mas que também nunca sai do lugar. Estudar biblicamente sobre o tempo vai nos ajudar a avaliar as coisas da nossa vida, aquilo que fazemos, que realizamos, e separar o que realmente importa daquilo que é tralha, daquilo que não importa, daquilo que não agrega valor espiritual, que não nos edifica, que não nos faz crescer como seres humanos, né? Não apenas como cristãos, mas como seres humanos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e por aí vai. Então, isso nos ajuda a não desperdiçar a nossa vida. Então, tudo que nos lembra que o nosso tempo vai acabar, que ele tem um limite, que ele tem um ponto final, que tem uma placa de pare, de stop, tem uma linha de chegada, é saudável. É saudável, né? E é por isso que nós vamos nos voltar para a palavra de Deus. Por que nós vamos nos voltar para a palavra de Deus? Porque o tempo, meus amados, não se pode negar que o tempo tem um mistério no tempo. Imagina só, cada dia mais é um dia a menos na sua vida. Não é interessante isso, Mateus? Né? Cada dia mais é um dia a menos. Eu estava pensando nisso antes de vir gravar. Não é misterioso? Espera aí, eu estou vivendo mais ou eu estou vivendo menos a cada dia? Os dois, né? Cada dia que passa você vive um dia a mais e vive também um dia a menos no calendário da sua vida. Então você percebe que o tempo é um mistério e é um tempo que ao longo da história incomodou os filósofos, por que não dizer os cientistas, né? Mas eu particularmente, modéstia à parte, acredito que os teólogos têm a melhor resposta para o tempo. E não considera isso como arrogância. Sabe por que eu digo que os teólogos têm a melhor resposta para o tempo? Porque eles buscam a resposta aqui, na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra que foi escrita por aquele que é o Senhor do tempo. Então, se nós queremos saber a melhor resposta sobre o tempo, nós não vamos a Platão, a Aristóteles, a Sócrates, embora eles possam nos fornecer boas reflexões sobre o tempo, e é claro que fornecem, mas a reflexão correta, a verdadeira, a única realidade absoluta está aqui, na palavra de Deus. Então vamos buscar entender o tempo a partir da perspectiva de Deus, porque aí sim nós podemos ter uma perspectiva correta sobre o tempo. O próprio teólogo e filósofo também, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, abre aspas, o que é o tempo? Se alguém me pergunta, eu sei o que é. Contudo, se quer explicar ao que pergunta, não sei fazendo. Fecha aspas. Sabe aquele tipo de coisa que você sabe o que é, na sua cabeça você sabe o que é, mas na hora de explicar você não sabe explicar? Pois é, Agostinho diz que essa é a nossa situação diante do tempo, né? Então, nós agimos já com sabedoria a partir daqui, se nós buscarmos compreender o que é o tempo a partir da perspectiva daquele que criou o tempo, né? Que é o nosso Deus. Então, queridos, nós podemos dizer que o tema do tempo ele traz fascínio às pessoas, né? Muita gente reflete, escreve, medita sobre o tempo, e isso é bom meditar sobre o tempo. Só que a primeira coisa aqui que nós devemos entender é que Deus é o criador do tempo. Se o tempo existe, é porque alguém que não está sujeito ao tempo criou o tempo. Vou dar um exemplo. Para que a matéria existisse, alguém que não é matéria precisava criar a matéria. E a Bíblia diz isso, que Deus ele não é matéria, Deus ele é espírito. Se o tempo existe, é porque alguém que não está limitado ao tempo, que não está sujeito ao tempo, foi quem criou o tempo, e esse alguém é Deus. Deus é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que Deus criou o tempo e estabeleceu ciclos para ele. Lá em Gênesis, no capítulo 1,
Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, a Bíblia fala sobre tarde e manhã, a Bíblia diz que os luminares foram criados por Deus para fazer separação entre noite e dia, entre luz e trevas. Então você observa que Deus cria o tempo e cria também ciclos de tempo. Então a Bíblia nos apresenta claramente que Deus é o criador do tempo e ele faz com o tempo aquilo que ele quiser. Então você não pode dizer, né, na realidade nua e crua da coisa, sobre o seu tempo. Eu não posso falar sobre o meu tempo, porque na realidade o tempo é de Deus. O tempo pertence a Ele. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Agora, diferente de Deus, Deus pode fazer o que quiser com o tempo. Por exemplo, em Isaías 38:8, a Bíblia diz que Deus fez retroceder 10 graus a sombra do relógio de Acaz. O que isso quer dizer para nós? Que Deus fez literalmente o tempo retroceder. Olha, eu posso puxar esse pininho aqui e fazer retroceder, adiantar, né, o ponteiro aqui do meu relógio, né? Os filmes falam de máquina do tempo, em que você pode voltar em outra época ou em outro tempo na sua vida, mas isso na verdade não acontece com o tempo, é só uma ficção, né? Ninguém pode entrar numa máquina do tempo e voltar no tempo. Eu posso voltar aqui o ponteiro do relógio, mas eu não posso voltar 10 minutos atrás, 20 minutos atrás. Não. Eu volto o ponteiro do relógio, mas eu não consigo fazer o tempo retroceder. Mas Deus faz o tempo retroceder. Deus, ao fazer com que o relógio de Acaz volte 10 graus, ele está fazendo com que o sol volte 10 graus, e isso tem uma influência no tempo, porque o dia segue o seu curso normalmente, o seu ciclo normalmente de 24 horas, mas Deus fez aquele dia se esticar um pouco mais, porque ele fez o sol retroceder. Em Josué capítulo 10, versículo 13, através da oração de Josué, Deus faz o sol parar. É como se Deus fosse lá no relógio dele e tirasse a pilha. Deus literalmente fez o sol parar para favorecer a nação de Israel. Eu posso tirar aqui a bateria do meu relógio também, mas o tempo vai continuar o seu fluxo normal. Mas Deus, ele é soberano sobre o tempo, e a Bíblia diz que Deus fez o sol parar. E quando Deus faz o sol parar, o tempo também para junto. Foi um dia mais estendido. Deus também faz o tempo se abreviar. Em Mateus 24:22, a Bíblia diz que se aqueles dias, se referindo à grande tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, Deus faz o tempo retroceder, Deus faz o tempo parar, Deus faz o tempo abreviar. Por quê? Porque Deus é Deus, e sendo Deus, Ele é o Criador e o Senhor do tempo. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o soberano. Agora, Ele não está preso ao tempo, Ele é Deus de eternidade a eternidade, né? Esses dias eu estava conversando com uma criança aqui da igreja e ela perguntou bem assim: irmão Gabriel, quem criou Deus? E eu disse assim: olha, ninguém, porque se alguém criasse Deus, Deus não era Deus, Deus seria uma criatura, né? Então, o tempo é uma criação de Deus, o tempo foi criado por Deus, mas Deus só é Deus porque Ele não está preso ao tempo, Ele é eterno, Ele não tem começo e nunca terá um fim, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Agora, posto isso, vamos à resposta à pergunta: o que é o tempo? Em primeiro lugar, o tempo é uma grandeza física, e quando nós falamos que o tempo é uma grandeza física, na física, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E o tempo pode ser medido. E a unidade do tempo é o segundo. Nós temos várias medidas aí que nos ajudam, né, a calcular o tempo, né? Você tem meses, dias, semanas, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. São formas que nós usamos no nosso dia a dia para fazermos a contagem do nosso tempo. Então, o tempo é uma grandeza física porque ele pode ser medido, ele pode ser contado, e a unidade do tempo é o segundo. Mas, meus amados irmãos, o tempo ele é muito mais do que uma grandeza física.
eu diria que o tempo ele é uma ponte de transição. Por quê? Porque nós passamos da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a velhice, da velhice para a morte, por causa do tempo. Há dias atrás eu estava assistindo no YouTube sobre a ação do tempo sobre as coisas, né? E aquelas pessoas ali tomaram alguns objetos e os analisaram ao longo dos anos e mostraram como que o tempo foi deteriorando aqueles objetos, né? Então, isso é a ação do tempo sobre as coisas. O tempo faz com que as coisas mudem. Então, nós só podemos sofrer mudanças na nossa vida, mudanças de fase, né? Justamente porque o tempo passa. E é por isso que cada fase da vida deve ser aproveitada. Tem gente que fala assim, eu não tive infância. Bem, se não teve infância, não vai ter mais infância, porque a infância acontece uma vez só. Se não teve adolescência, não vai ter outra vez. Se não teve juventude, não vai ter outra vez. Assim como também a velhice vai ser uma coisa que muitos não vão chegar lá, mas os que chegarem vão passar por ela uma vez só. Por quê? Porque cada fase de tempo na nossa vida ela é única. Portanto, o tempo ele é uma ponte de transição que nos ajude a pular de uma fase para outra fase da nossa vida. Você pode voltar ao jardim da infância. Você pode rever os seus amigos da infância. Você pode ter na sua casa, como eu tenho agora o meu filhinho Felipe de 4 anos, que brinca com carrinhos que eu brinquei na minha infância, mas eu não posso voltar mais à infância. Isso é algo que nós não podemos fazer. Você é criança, adolescente, jovem, velho e também morre, porque a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, exceto exceções de ressurreição, né, que nós temos na Bíblia. Mas, meus amados irmãos, são ocasiões que acontecem uma vez só e nós devemos aproveitar bem a oportunidade, porque o tempo é uma ponte de transição e ele sempre está obrigatoriamente nos fazendo mudar de uma fase para outra da nossa vida. Mas aqui está a grande principal questão que eu quero mostrar para vocês. Nós vimos em primeiro lugar que o tempo é uma grandeza física. Vimos em segundo lugar que o tempo também é uma ponte de transição. Mas em terceiro lugar, o tempo, meus amados irmãos, é uma oportunidade. E eu quero ler com vocês esse texto da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, versículos 26 e 27. Se o tempo é uma oportunidade, qual é a grande e principal oportunidade do tempo? Observe aqui. Em Atos 17, 26 diz, e de um só sangue, ou de um só homem, isto é, Adão, Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos, preste atenção, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando. Deus não é uma pessoa de difícil acesso. Você não precisa ligar para a secretária dele para marcar uma hora, não. Deus, apesar de ser grandioso e o rei desse universo, ele é tão acessível que se os homens tatearem, diz a Bíblia, o pudessem achar, ainda que não, está longe de cada um de nós. Então, o tempo é uma oportunidade, é um presente que Deus nos dá, para sim, viver a vida, para trabalhar, para ter família e aproveitar essa família, para ter lazer, para viver a vida, mas sobretudo para conhecê-lo. O tempo é uma grande oportunidade que Deus nos dá para conhecer aquele que é o eterno. O tempo é uma grande oportunidade que Deus nos dá para conhecer aquele que está para além do tempo, que está para fora do tempo, e o tempo também é uma oportunidade para nós nos prepararmos para passarmos com esse Deus eterno que nós conhecemos no tempo, toda a nossa eternidade. Então, o tempo é uma oportunidade que Deus nos dá. Você olha para as Escrituras, por exemplo, a geração de Noé recebeu 120 anos de oportunidade. O apóstolo Pedro, inclusive, ele fala isso na sua carta, no capítulo 3, versículo 20 da primeira carta, ele diz que em outro tempo, né, falando aqui dos antediluvianos, eles foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Olha, Deus é longânimo, ele tem um longo ânimo, ele espera muito. Quando a longanimidade de Deus
esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, quando nós olhamos para a história de Noé, ali em Gênesis, nós vemos que Deus deu 120 anos para aquela geração, 120 anos para se arrependerem, 120 anos para ouvir a palavra. Eu imagino Noé lá dando uma martelada dizendo: arrependei-vos. Pedro diz que Noé foi o pregoeiro da justiça. Então eu imagino lá, ele dando martelado, como diz aqui 2 Pedro 2,5, mas também sendo o pregador da justiça, anunciando o dilúvio, pregando uma mensagem de arrependimento, mas aquele povo não aproveitou a oportunidade. Você vê, por exemplo, em Jeremias, no seu capítulo 25, verso 3, ele diz que há 23 anos ele vinha madrugando e falando a palavra de Deus para a sua geração, fora os outros profetas que o antecederam. Então, não é porque Deus não dava tempo, não é porque Deus não dava oportunidade, mas como eu ouvi uma vez, Israel nunca perdeu uma oportunidade de perder uma oportunidade. Tem gente que está fazendo a mesma coisa. Você olha, por exemplo, a figueira estéril. Em Lucas, no capítulo 13, o Senhor estava já ali com o machado, pronto para cortar, mas alguém interpôs, alguém intercedeu e disse: deixa ficar mais um ano, eu vou cavar aqui mais, vou adubar, vou colocar esterco, vou fazer melhor, quem sabe, quem sabe. Meu irmão, Deus está te dando tempo, aproveite, levante-se dessa letargia espiritual, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O texto que nós lemos diz: devemos remir o tempo. Você tem ideia de que o tempo é esse presente? Ele é um presente valioso, por quê? Porque cada vez que o tempo passa, ele vai ficando mais escasso. Às vezes você consegue medir o valor de algo pela escassez daquilo. Quando as coisas começam a ficar escassas no mercado, elas vão ficando caras. O preço vai subindo, por quê? Porque a escassez gera valor nas coisas. E o nosso tempo é escasso. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm ainda mais 10 anos, tem ainda mais 20, tem ainda 30, tem ainda 80. Outros têm 10 minutos, outros têm 1. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, então o tempo é escasso. Aproveite a oportunidade. Se nós entendêssemos essa realidade que nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós enxergaremos o tempo como um verdadeiro presente. Os ninivitas também receberam 40 dias de lambuja. Imagina, Deus podia mandar fogo e destruir tudo. Inclusive, essa era a mensagem: vai lá, Jonas, e avisa que eu vou acabar com tudo, eu vou destruir. Mas ainda assim, Deus deu 40 dias. Será que Deus precisava disso tudo? Quem sabe, né? Para preparar ali os seus os seus foguetes, as suas bolas de fogo. Não, eu preciso de 40 dias aqui para organizar tudo para destruir Nínive. Não. Um estalar de dedos seria o suficiente? 40 dias não era para Deus. 40 dias era para os ninivitas se arrependerem da sua maldade. E glória a Deus que eles aproveitaram a oportunidade. Lá nas 7 cartas do Apocalipse também, nós temos uma certa mulher chamada Jezabel, né? Em Apocalipse 2:20, o Senhor diz assim: olha, mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo. O tempo não é seu, não é meu, o tempo é de Deus. É Deus quem nos dá e é Deus quem tira. O Senhor está dizendo: e dei-lhe tempo. Tempo para quê, Senhor? Para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. É a 4ª carta à igreja de Tiatira. Então, Deus deu tempo àquela mulher, apesar de ser uma falsa profetisa, apesar de ser uma herege, apesar de ensinar o engano, Deus está dizendo: eu dei tempo, mas ela não quis se arrepender. Você tem também o rico louco lá de Lucas, né, no capítulo 12, que ele constrói celeiros maiores ainda para estocar a sua riqueza, porque já não havia mais espaço naqueles celeiros anteriores pequenos. E depois que ele ajunta a sua riqueza, está tudo pronto, ele diz: folga, minha alma. Agora deita, descansa, sombra e água fresca. O Senhor diz para ele: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Ainda hoje.
Então, os ninivitas tiveram 120 anos, a geração de Jeremias 23 anos, aliás, a geração de Noé, né, antes de Diluviana, teve 120 anos, a geração de Jeremias 23 anos, os ninivitas 40 dias, aquela figueira estéril teve mais um ano aí. Aquele homem rico, meu irmão, foi no mesmo dia, o Senhor disse, tu és um louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. E sabe o que é interessante aqui? Porque nós vemos isso acontecer também lá em Daniel, no capítulo 5. O rei Belsazar, um jovem irrefletido, que na sua jovialidade tola, né, fez uma orgia e pegou os utensílios da casa de Deus para usar na sua festa. Aí a mão de Deus apareceu escrevendo na parede, meu irmão. As pernas do rei tremeram, chama Daniel dá a sentença, né? Pesado foste na balança e achado em falta, contou Deus o teu reino, pôs um fim nele e deu aos medos e aos persas. E ele vai presentear Daniel, vai coroar Daniel, a Bíblia diz que né, ele dá a Daniel presentes, mas a sentença de Deus já estava lavrada e a Bíblia diz que naquele mesmo dia morreu Belsazar. Olha que interessante, naquele mesmo dia, eu quero dizer para você que está me acompanhando agora, a mão de Deus está escrevendo na parede. E é interessante que quando Daniel fala com o rei, ele diz assim, olha, você teve consideração por todos os seus deuses, mas o Deus em cuja mão está a sua vida, você não deu valor. Você não considerou. Eu quero dizer uma coisa para você, a minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. E muitas vezes nós aproveitamos tão mal o nosso tempo, ou seja, não aproveitamos na verdade o nosso tempo e esquecemos que a mão de Deus está na parede, contando os nossos dias, contando o nosso tempo, pesando cada uma das nossas atitudes na balança e muitas vezes nós estamos sendo achados em falta. Porque Deus está nos dando tempo, mas nós não estamos aproveitando a oportunidade que Ele está nos dando. Aí você vem com aquela frasezinha clichê, o amanhã pertence a Deus e o hoje pertence a nós. Que nada, irmão. Nem o hoje pertence a nós, nem o amanhã pertence a nós. Na verdade, nada pertence a nós. Nada. Eu quero ler para você aqui, olha, um texto da palavra de Deus, do livro de Tiago, que nós estudamos um semestre inteiro aqui na nossa sede, né? E em Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer bem assim, olha, no versículo 13, eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Prepare-se aí, irmão Mateus, com o vocal nós vamos ouvir daqui a pouco. Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece. É um vapor que aparece por um pouco. E depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer. Se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Observe o que Tiago diz aqui. Vós que dizeis hoje ou amanhã. Ora, o fato de estar vivo agora não significa que eu vou estar vivo daqui a pouco. O fato de estar vivo hoje não significa que eu vou estar vivo amanhã. Então, nem o amanhã nos pertence, nem o hoje nos pertence. Nada nos pertence. É por isso que nós devemos aproveitar o agora, essa oportunidade aqui, nesse momento. É isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, na segunda carta aos Coríntios. Ô Jesus, você está entendendo a palavra, meu irmão? Você está entendendo a palavra, minha irmã? Está entendendo? É agora. Há dias atrás eu fui visitar um rapaz, ele falou assim, quando Deus tocar meu coração, mas Deus já está tocando, mas Deus já está chamando. Deus está chamando o homem o tempo inteiro, mas o homem não escuta a voz de Deus. 2 Coríntios 6:1, e nós cooperando também com ele, isto é, com o Senhor, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E agora Paulo diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É tão engraçado quando você conversa com alguns irmãos, né? E eles falam assim, já ou agora? Né, Teu? Vamos fazer isso, já ou agora?
A salvação é assim. A vida com Deus é assim. É já e agora. Por quê? Porque o hoje não nos pertence daqui 1, 2, 3, 4. Olha, meu Deus do céu, o tempo é um negócio, irmão, tão interessante que o agora já não é mais agora. O agora que eu falei, o agora já não existe mais, né? Então você percebe, o tempo vai passando, meu irmão. E se nós não aproveitamos a oportunidade, o tempo vai passar. Então se você fez alguma coisa, o tempo vai passar. Se você não fez nada, o tempo vai passar. O tempo não vai ficar de braço cruzado, esperando a sua boa vontade de fazer alguma coisa. Então aproveite, porque o tempo, além de uma grandeza física, além de uma ponte de transição, é um presente, é uma grande oportunidade que Deus nos dá. Agora, não responsabilize a Deus por aquilo que é seu dever. Ah, mas eu estou esperando. Para com isso. Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Aqui e agora, diz Paulo. Aqui e agora. Aqui, porque depois que morre e vai para o outro mundo, para a eternidade, não tem mais o que fazer. E agora, por que agora? Porque depois de 1 minuto aqui, eu já não sei mais. 1 segundo. Minha vida está na mão de Deus, sua vida está na mão de Deus. Agora, posto isso, nós já sabemos o que é o tempo. O que é o tempo? Uma grandeza física, uma ponte de transição, uma oportunidade, né? Um presente. Agora, nós queremos aqui falar com vocês a respeito de 2 características do tempo. E para isso, eu quero usar 2 palavrinhas gregas, a palavra kairos e a palavra cronos. Vamos começar pela palavra cronos. É justamente a partir dessa palavra que nós temos as nossas palavras cronômetro, cronológico, cronologia, vem de cronos. E o que é o cronos? Às vezes no Novo Testamento, a palavra para tempo que é usada é a palavra cronos, que é o tempo sequencial, é o tempo cronológico, é o tempo que é marcado pelo maior relógio do mundo lá em Meca, na Arábia Saudita, é o tempo que está sendo marcado aqui pelo meu relógio, por aquele relógio que eu estou vendo ali, né? Esse é o tempo cronológico, é o tempo que é marcado por aquele calendário que você ganha lá no supermercado no fim de ano, se bem que nesse ano eu não ganhei não, viu? Vou cobrar do pessoal lá do Jacomar, né? Porque esse ano não teve calendário, né? É o tempo que marca o calendário do seu telefone celular, esse é o tempo cronológico. Mas a Bíblia também usa outra palavra para o tempo, que é a palavra kairos. E o que quer dizer kairos no grego? Quer dizer momento certo ou tempo oportuno. Isso se refere a certas portas que Deus nos abre dentro do nosso tempo cronológico para nós exercermos alguma coisa para Ele. E é interessante que a Bíblia fala muito desse tempo. Eu quero começar com vocês aqui, analisá-lo rapidamente, a partir de Isaías 55. Isaías 55, né, no versículo 6, diz assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso aqui é o tempo oportuno. É interessante que quando você vê Jesus repreendendo os fariseus, Jesus diz bem assim no Evangelho de João, vocês me buscarão, me buscareis e não me achareis. Por quê? Porque passou o tempo, passou a oportunidade. Olha o que o Senhor está dizendo aqui através do profeta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ora, quer dizer que vai ter um tempo em que a pessoa vai buscar, mas não vai achar mais. Então aproveite a oportunidade, aproveite esse kairos, aproveite esse tempo oportuno, porque haverá o tempo em que muitos irão buscar e não poderão achar. Olha, por exemplo, o que diz o Salmo 69, verso 13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. É o que nós temos agora em Coríntios, quando Paulo diz, este é o tempo aceitável, é o momento oportuno, é o kairos. Davi está dizendo, é Davi mesmo que escreveu esse salmo? Davi, ele diz assim, olha, eu faço a minha oração a ti
num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Então Davi reconhece que há um momento oportuno, há um tempo aceitável para se buscar a Deus. No Salmo 32, verso 6 diz: por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de ti poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Então, o verdadeiro santo é aquele que busca a Deus a tempo dele ser achado. É aquele que aproveita o momento oportuno, é aquele que aproveita a oportunidade. Meu irmão e minha irmã, eu confesso para os irmãos, olha, eu fico triste quando eu vejo jovens desesperados para casar. Eu não estou falando de jovens que querem casar. Eu estou falando de jovens desesperados para casar. Aquelas pessoas que têm 19 anos e falam: tô ficando para titia. Ô, teu mas me dá uma raiva disso, sabia? Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe aproveitar o momento oportuno. Irmão, não estou dizendo que casar não é bênção. Casar é bênção. Nós temos aqui vários jovens na igreja que estão casando. Tem aqui um do meu lado que vai casar daqui a alguns dias. Olha, eu queria que você... Eu podia virar a câmera para lá, para os irmãos ver a comemoração dele, né? Mas olha que interessante isso aqui. A solteirice também é um presente de Deus. Então tem gente que não aproveita o momento oportuno, né? Então tem 3 tipos de solteiro. Aquele que está no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Aquele que está no Salmo 70, né? Acho que é 70, né? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. E aquele que está lá em João 6. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Né? A primeira oportunidade que vem na frente ele já está catando, já está abraçando porque está desesperado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho. Jeremias foi solteiro. Pelo que nos parece, Daniel também foi, né? A Bíblia não fala, pelo menos, né, da esposa de Daniel. Paulo foi solteiro. Jesus, meu Deus do céu! Jesus era o ser humano mais realizado e completo que já pisou na face desta terra e não precisou casar para ser uma pessoa completa. Então preste atenção, eu não estou dizendo que você nunca vai casar aqui não, isso aqui não é praga que eu estou jogando em você não. Mas o que eu estou querendo dizer é, aproveite esse momento oportuno, porque tem coisas que você não vai poder fazer mais depois que você casar. E isso é verdade, precisamos aceitar a realidade, né? Eu já não sou mais um jovem solteiro, sou casado, agora eu tenho 2 filhos. Então, isso aqui é interessante, porque quando você casa, você não pode mais fazer as coisas solteiro. E quando você tem filho, você não faz mais as coisas quando você era apenas um casal. E quando você tem 2, ou quando você tem 7, igual o pastor Ângelo, né? Ou quando você tem 27, igual a minha avó teve, o seu tempo vai ficando cada vez mais escasso, porque você tem que fatiá-lo cada vez mais e dividi-lo cada vez mais. E o que é melhor, irmão Gabriel? Estar solteiro ou casado? Esse não é o ponto que eu quero mostrar aqui, porque as 2 coisas, os 2 estados, são vocações, chamados e bênção de Deus, e nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus dá. Você está solteiro? Aproveite agora esse momento. Você está casado? Aproveite agora esse momento. Então, cada coisa no seu tempo, o que eu quero dizer é, aproveite a oportunidade. Você está solteiro? Aproveite a oportunidade. Você tem filhos? Como eu tenho agora, um de 4 anos e um de 4 meses, aproveite a oportunidade. Por quê? Porque a infância deles vai passar. E particularmente eu não quero olhar para trás e dizer, ai, eu não vi os meus filhos crescerem. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero. E não queira isso para a sua vida também. Aproveite a oportunidade. Veja eles crescerem. Brinca com eles, brinca de carrinho, anda de bicicleta, suja lá no chão, né? Eu cheguei, Mateus, acho que foi sábado, lá em casa, né? E tava um solão aqui em Curitiba sábado, né? E daí eu peguei aquela bombinha, né? Porque a minha esposa gosta do ferro a vapor. Mas até hoje, quando eu vou passar alguma peça de roupa assim, eu uso aquele ferro da minha época da solteirice. Que é aqueles Black Deck preto, né? Raiz mesmo. Quem é raiz sabe o que eu tô falando. Dos melhores mesmo. Aquele lá é o que nunca acaba. Dura até acabar. E daí eu uso aquela bombinha, sabe?
aquela bombinha d'água, porque ele não é a vapor. Aí eu peguei a bombinha d'água e segurei o Filipinho aqui no colo e fiz assim, ó, pra luz do sol. Aí parece que tá um arco-íris, né? Agora todo dia eu vou passar a roupa, ele pega minha bombinha correndo e papai, vou fazer um arco-íris. E some com minha bombinha, eu falo, volta aqui, menino. Agora não tem arco-íris, então tá de noite, às vezes ele tá querendo arco-íris, né? Mas nós temos que aproveitar a oportunidade. Temos que aproveitar, porque essa infância vai passar. E quantas pessoas estão dizendo, eu não vi meu filho crescer, então por que você não veja agora? E talvez ele já cresceu, sabe o que você faz agora? Aproveite essa oportunidade. Eu digo algo aqui, ô Teu, e para os irmãos, que eu lamento muito. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz a maior burrada da minha vida, que foi sair da igreja. Com 17 anos, eu voltei. Com 19 anos, Deus me chamou para cá. Uma coisa que me dói muito, sabe o que é? É que naquele momento, assim, que eu estava vivendo o meu melhor tempo, assim, de comunhão com o Senhor e alegria espiritual, foi o tempo que eu menos aproveitei a minha mãe. Porque foi eu voltar para a igreja e voltar naquela sede, aquela fome, aquela intensidade para servir a Deus. Deus me chamou para vir embora. Agora eu não tenho como mais aproveitar aquele tempo. Então o que eu faço? Eu ligo para ela, eu converso com ela, eu falo com ela. Eu acho que ela está até nos ouvindo agora. Se tiver, mãe, um abração para a senhora, te amo muito, né? É assim que eu tenho que aproveitar o meu tempo agora. Agora eu não posso também, né, ficar resmungando porque aquele tempo passou e deixar esse também passar sem fazer alguma coisa. Nós temos que aproveitar o quê? O momento oportuno. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se você não aproveita o momento oportuno, o diabo aproveita. Ô Teu, coloca aí para nós na tela esse texto bíblico, mas eu queria que você visse na edição contemporânea. Vê se você acha aí para nós, que é a mesma edição da Bíblia Thompson. Lucas, no capítulo 4, versículo 13. Fala da tentação de Jesus e diz assim, olha, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Eu vou pedir o Teu para colocar ali para a gente, Lucas 4,13, na edição contemporânea. Achou aí para nós? Vamos lá. Mas se não achou, olha que interessante. Na edição contemporânea diz assim, olha, que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno. O diabo ficava assim à espreita, sabe? Sabe, igual uma onça. Dias atrás eu vi um vídeo de uma onça assim. Ela foi indo. Ela não chegou assim, não. Foi, olha, analisando, chegando perto da presa. Olha aí, ó, tá aí na tela. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até achar um kairós, até achar uma oportunidade, até achar assim, esse é o momento certo, juntou a fome com a vontade de comer. É isso. O diabo, pode tirar Teu, obrigado. O diabo, ele aproveita o momento oportuno e às vezes nós cristãos não aproveitamos o momento oportuno. Oh, Jesus nos ajuda. Eu quero orar a Deus, irmão, enquanto ainda é tempo aceitável. Eu quero buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Eu não posso deixar que o diabo aproveite o momento oportuno na minha vida e eu mesmo não aproveito. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Certas oportunidades não voltam mais. Como eu disse, a infância dos filhos não volta. A solteirice depois que você casa, não volta mais. Depois que a pessoa casa, ele pode até ser viúvo. Ele pode até ser divorciado. Mas solteiro, nunca mais. Acabou. Jesus diz em João 9,4, vamos trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém pode fazer nada. Então, é aproveitar a oportunidade. Aproveite a oportunidade. É como se algo estivesse à venda agora e não estará depois. Há dias atrás, um irmão chegou aqui na igreja com um objeto, né? Foi o Eliezer, aqui da nossa equipe. E eu falei assim, Eliezer, passa lá de novo. Era, como é que chama, Teu? Quiosque, né? Sabe aqueles quiosques que o vendedor monta, né? O vendedor montou um quiosque lá no Condo e ele foi lá e comprou um aparelho lá. Eu falei, rapaz, passa lá e pega um pra mim também. Mas ele passou, não tinha o quiosque lá mais.
Era algo que estava à venda, era a oportunidade. Inclusive, ele conseguiu comprar mais barato do que eu achei na internet. Estava à disposição, mas não estaria mais. É como perder uma baita oportunidade de promoção. Depois você paga mais caro, né? Então, mais uma vez eu digo aqui, olha, para você que é solteiro, aproveite o seu tempo agora. Porque depois que você casa, você pode estudar. Pode, claro que pode. Depois que você casa, você pode viajar? Pode, claro que pode. Mas tudo é mais caro. Em termos de valor e em termos de preço, é tudo mais caro. Vai te custar muito mais. Porque é algo que estava à sua disposição. Era a promoção relâmpago, era a chance do momento, mas você perdeu o Kairos. Você perdeu a oportunidade. E você precisa, meu querido irmão e irmã, aproveitar a oportunidade. Então aproveite a oportunidade, sim, em todos os aspectos da sua vida. Você tem uma oportunidade de fazer um curso? Faça. Tem uma oportunidade de fazer uma faculdade? Faça. Tem uma oportunidade de vir para a igreja e passar o dia todo na casa de Deus? Faça isso. Tem a oportunidade de vir para a vigília? Venha. Tem a oportunidade para vir para a escola bíblica? Venha. Tem a oportunidade de ler, de cavucar, de estudar, de comprar livros bons de teologia? Compre, faça isso. Aproveite as promoções relâmpagos também, né? Tem a oportunidade de viajar? Aproveite aquela promoção relâmpago lá do avião. Aproveita o Kairos, aproveita sobretudo para buscar a Deus e servir a Deus, porque esse é o grande mistério do tempo, que o Deus eterno, sem início nem fim de dias, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que não tem começo nem fim, aquele que é o Deus de eternidade a eternidade, o Deus eterno, entrou no tempo para que os homens o conhecessem, a fim de que pudessem passar com ele a eternidade. Então aproveite, meu querido irmão, em nome de Jesus. E eu queria fazer um convite especial agora. Você que está desviado, até quando você vai perder o tempo? Você que ainda não se decidiu por Jesus, até quando você vai perder o tempo? Até quando você vai ficar enrolando? Até quando você vai desperdiçar a oportunidade? Sabe quais são as mais tristes palavras? Uma vez eu li isso e nunca mais vou esquecer. As mais tristes palavras da boca e da pena são: poderia ter sido. Eita, isso é triste demais. Já aconteceu isso com você? Você vai assim, vai para pegar o ônibus, você abana a mão pro motorista, o motorista vai embora. Ai, perdi. Ou então é aquele aluno que preparou o ano inteiro para prestar o Enem, mas chega lá 1 minutinho de atraso, fechamos o portão, acabou. Daí aparece aquelas fotos, né, de redes sociais, os alunos lá chorando. Pois é, não perde a oportunidade de servir a Deus, não. Aproveite essa oportunidade. Você que é desviado, volta para Jesus aqui agora, porque lá e depois não tem não. Você que ainda não tomou uma decisão com Deus, aproveita aqui e agora, porque lá na eternidade, depois, meu irmão, aproveite. O que é vossa vida? É como folhas ao vento. Flor que murcha com o tempo, é como a brisa que vai, é como um conto ligeiro, um cumprimento, um adeus, e assim nós passamos para outra vida no além. Que é vossa vida, é uma peregrinação, é como sombra que passa, um sonho, uma canção, é como a erva que cresce, de madrugada floresce, a tarde corta
e seca, e já não existe mais. Aqui tudo é vaidade. Oh, por que duvida, peregrino em terra estranha? Aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Aqui tudo é vaidade. Oh, por que duvida, peregrino em terra estranha? Aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é Sião, onde iremos morar. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Cristo deixou suas pisadas, por elas chegaremos lá. Está aí, meus irmãos, a palavra do Senhor aos nossos corações, e agora nós queremos encerrar com vocês, dirigindo ao nosso Deus, uma palavra de oração. E eu quero convidar você para, juntamente conosco, orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos muito gratos, ó Deus, pelo tempo que o Senhor nos dá, pela oportunidade. Mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, para que venhamos, ó Deus, entender que a nossa vida aqui é muito breve, Senhor, é muito curta, é uma passagem rápida, mas nós pedimos a Ti, nos dê sabedoria para aproveitar o nosso tempo na casa do Senhor, para aproveitar o nosso tempo servindo ao Senhor, servindo a nossa família, servindo ao nosso próximo. Sim, Senhor, nos dê essa sabedoria para não desperdiçar as nossas horas preciosas, o nosso tempo precioso com coisas inúteis, com coisas vãs, mas com aquilo que glorifica e exalta o Teu santo nome. Senhor, nós queremos apresentar também a cada um dos irmãos que estão acompanhando nessa hora a nossa programação, pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam de uma porta aberta. Envia, Senhor, o socorro do alto e do céu sobre a vida dos nossos queridos e amados irmãos, e venha glorificar o Teu nome, Pai, na vida dos Teus filhos. É para a honra do Teu nome, é para o louvor da Tua glória que nós pedimos a Ti. Abre a porta, restaura o lar, a família, estenda as Tuas mãos e dá vitória aos nossos amados para a Tua glória, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido irmão e irmã, você que orou conosco nesse momento. Daqui a pouquinho a gente volta às 22 horas com mais uma live, e nessa live de hoje nós teremos a entrevista com o presbítero Anildo e a sua esposa. Será um momento de grande edificação espiritual, então nós aguardamos vocês daqui a pouquinho, tá bom? Segunda-feira que vem a gente volta nesse horário das 20 horas com o nosso estudo bíblico, iniciando nova série. Então já deixa aí preparada a Bíblia, papel e caneta, porque segunda-feira que vem a gente volta para juntos estudarmos a palavra de Deus. Fiquem todos na mais doce paz do Senhor Jesus, e até daqui a pouco. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco,
agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.